Fala, lendários Alexandre na área, como é que vocês vão? Espero que todo mundo esteja bem. Vidinho de Gundam, como a gente falou, a gente vai dar uma analisada no nosso joguinho, depois vai. Ainda tem mais um vídeo falando todos os jogos e o que eu achei do regional. Do lugar meio apertado e meio quente, que todo mundo já meteu o pau, mas a gente vai dar a nossa opinião para que a gente jogue um pouquinho de um pouquinho de cada coisa que a gente jogou Magic, que já jogou One Piece, Gundam e tudo mais. Então, eu peguei o vidinho da CCG, que eles fizeram a stream. Eu vou deixar o áudio meio que original deles, tá? E vou pausando e vou falando um pouco das jogadas e tudo mais. Então, vamos partir. Obrigado, CCG, pelo vídeo. Vou utilizar, tá? Valeu mesmo. Eu vou pegar desde o momento que eles deram start na stream do nosso jogo até o final, tá bom? E vou explicando pra vocês. Então, esse foi um bom joguinho. A gente tava 5-0 nessa hora, velho. Perdemos no top 8. Depois eu vou fazer a análise do vídeo do W também que a gente perdeu. Eu ainda não consegui achar a lista dele, mas a lista dele é bem legal. Então que agora já. O formato meio que agora vai dar uma mudada, né? A segunda edição. E eu vi bastante deckinho legal. Eu acho que nosso G ainda tem chance de estar bem posicionado, algumas mudanças. Até vi uma listinha um pouquinho de GW com o Shenlong e tudo mais. Mas vai ser um formato interessante essa segunda edição. Vai adicionar muita coisa. Não vai mudar tanto ó, o tipo do formato, mas eu acho que vai adicionar bastante carta legal nos decks. Enquanto eles estão falando, eu vou deixar minha cara no meio da tela, bonitão, da hora que começar o jogo eu tiro, tá? Salve, rapaziada! Tamo de volta na sexta rodada aqui. Eu e o Mano Sindou vai dar todas aquelas análises precisas da match para vocês, para não perder nenhum tiquinho da match. E ó, a gente chegando agora na sexta match e eu acho que ainda tem muita coisa pra gente ver desse torneio, cara. Porque vai ter o top 16, a gente ainda tem 3 rodadas do Suíço, e esse Suíço ainda promete coisa diferente, hein, cara? Olha, eu ouvi dizer que vai ter uma surpresa chegando, hein? É, mano, a gente teve na rodada passada Barbatos aparecendo, infelizmente ele nem viu o cheiro da match, foi muito complicado e muito bem jogado. Eu vou deixar o link aqui, tá? Para depois, se alguém quiser assistir os outros jogos e tudo mais. É bom para dar uma aprendida, entender o formato, então acho que é bem válido. Que a surpresa era nosso deck, porque segundo eles era diferente, mas é o meu erro logo no começo do jogo. Pelo oponente, mas agora a gente vai chegar aqui na próxima rodada com mais novidades para vocês. O pessoal tá realmente muito criativo. E ó, eu falei de questão de ter uma match diferenciada, mas a gente tá pegando a matchzinha que tá ali, ah, um cara que tá 3-1, um cara que tá 2-2. A gente tá pegando nada mais, nada menos do que a mesa 1, rapaziada. Então aqui a gente vai ver assim, vai pegar fogo e provavelmente o cara que ganhar já vai estar praticamente garantido já ir para o top 16. Muito difícil não pegar a vaga. Ah, então essa do top 16. Na minha cabeça era pelo suíço, tá? Não ia ter corte para top, porque os últimos campeonatos de One Piece que a gente jogou, que eram da CCG, não tinham top, tá? Então, eu achei que só ia ser top, não ia ter top cut e tudo mais, acabou o suíço e fica, ó, então, eu já pausei por quê? Ó o nome do meu deck, Zion Agro, ó o que tá aqui. Eu nem uso, cara, eu nem uso, não é pra estar aqui, cara. Isso que eles pegaram meu deck antes do jogo começar pra ver o que eu tava jogando, eles sabiam, que eu acho que alguém falou que meu deck era diferente e tudo mais, mas ó, tá raro, hein, galera? Pô, vou colocar minha cara em cima de mim mesmo, aí não atrapalho. Como- Então, vamos lá. Estávamos 5-0, a gente era mesa um literalmente. O Felipe estava aqui de 0 e eu dizia um agro. Eu começo esse jogo, tá? Né? Exato. Pelo amor de Deus, 6 vitórias. Tá aí, ó. O aperto de mão mostra o começo da match. Aí tem o Felipe jogando de um. Só para explicar rapidinho, lá, eu vou parar toda hora, né? Você vê que eu compro e nem olho a carta. E eu tinha me ligado, então eu nem sabia a minha mão, mas o que acontece? Eu não tenho nenhuma jogada no 1-1. Então, se minha mão tava boa, se minha mão tava ruim, já não fazia diferença, sabe? Então a draw, pra mim, não importa. Eu sei que não faz muito sentido, tem que olhar e analisar, mas é um jogo. Eu sou o agro em cima daqui, eu realmente não sabia do que ele tava jogando. As listas eram fechadas, então eu não sabia. Só que na hora que ele faz a primeira jogada, eu já imagino mais ou menos o que seja e sei que eu tenho que ser o agro de qualquer jeito. Não é mirror, então não vai trocar recurso, então é agressivar. Wing Zero e o Alexandre vindo de Zion Agro. Mas, cara, promessas que esses dois decks estão vindo com a crocância. Felipe já vai começando com o Overflow para dar aquele compra 2, descarta 1. Vai conseguir fazer esse cicladinho na mão e ele manda um duo Maxwell que a gente sentiu falta nas matches passadas, hein?
Pelo visto, esse Wing aqui tá rodando o Death Sight. Aí aqui eu já abro com, para mim, a melhor drop 1 do formato, né? Que aqui eu consigo zerar a barreira ou fazer trocas melhores. Então, para mim, é muito bom. Como aquele negócio que eu falei, se fosse contra um Mirror, essa mão também seria muito boa, mas é mais fácil de morrer. Como eu já tomei no Draw 2 e descarta 1, eu já sei que não é Mirror. Então, e daí a hora que ele descarta o Maxwell, eu sei que é GW. Não podia ser mais o W. Então, aqui é agressão, lembrar que a gente tem que tirar os blockers da frente e não deixar chegar na 8. Se chegar na 8, a gente tem que estar com ele no mínimo com um ou zerado e ficar com algum bicho vivo. Pra daí a gente conseguir zerar ele e fazer um rush e ganhar o jogo, tá? Então foi por isso que a nossa lista era. E a hora que ele descartou, é agro, não tem o que fazer. Agora a gente é o beatdown sem pensar duas vezes. Se tá rodando o duo, então deve estar. Isso mostra do que ele tá aqui em cima, né? Não? Pô, deckzinho bom, deckzinho forte. O Maxwell, junto com o seu Death Sight, é uma ameaça que não dá pra ignorar. Aqui, essa passada sem o blocker, excepcional. O que ele fez? Ele não rampou, então eu sei que eu vou desvirar com meus dois bichos, em teoria, eu vou conseguir atacar e desvirar. Ele não desenvolveu um blocker, então eu sei que eu não vou ter troca nenhuma. O que eu preciso fazer? Acelerar. Então é o que a gente vai fazer o jogo inteiro. A gente joga em cima do que ele fizer. Se ele desenvolvesse um blocker, a gente podia ter alguma troca. Mas como não teve blocker, não teve o ramp, na verdade ele ia só trocar. Ele ia tirar um recurso e colocar um recurso, mas ele ia ter um bicho que matava o nosso na volta e ficava vivo, a gente tinha que dar um ping. Como não aconteceu, foi um turno, tipo, pra gente muito bom, cara, porque ele não fez nada, nada, nada. E o cara sabe disso, mas ele descartou, provavelmente ele sabe que não é a match que vai jogar com ele, tá? E, mano, o Zaco trabalhando muito. Aí aqui já dá aquela tristeza, apesar de a gente estar bem, revelar uma base assim, e essa base é muito boa, que é 6, cara. Então, o que a gente tinha que continuar fazendo, pressão. Essa base dá uma tristeza, literalmente, viu? Muito. Primeiro trigger já acabou, né? Nem quero jogar mais, velho. Aqui o Wing ele simplesmente passou o turno, não fez nenhuma jogada. O Zaco ele agressivou, tirou a base, checou o shield e já Sim. veio outra base. E é essa base nova que vai dar trabalho. Com e certeza. aqui em resposta, o Alexandre ele faz uma Corsica gerando um Talguise que vai dar trabalho para eles. Cara, olha o tamanho da força dos personagens, dos robôs do Alexandre, cara. Tudo é 1-2, né? Mas quando bate é onde que importa, né? Que é um 3-2. O Lifrit. Então vamos lá, aqui é outra parte do jogo. A gente sabe que algumas listas do GW rodam tanto bounce quanto que dá -3 de ataque. Então aqui, se eu não tenho Gundam Tap com Rush, né, claro, já com piloto, eu tenho que começar pensando que eu tenho que tirar a base e as trocas vão depender do que ele tem na mão. Então eu tenho que pensar que meu primeiro ataque aqui não pode ser com nada que não vá causar pressão. Tudo dependia de como estava a minha mão. Se eu já tinha o Shenlong, se eu tinha o Shenlong pilotado. Nesse caso, se eu já tenho o Shenlong e já tenho o piloto, eu vou acabar desenvolvendo vários bichos e vou acabar passando, às vezes, sem até atacar. Ou vou atacar só com minha token, porque tem a chance dele voltar fazendo qualquer um dos bichos dele que dão bounce. Então, essa token, na minha cabeça, ela já é morta no próximo turno. Então, eu tenho que pressionar com ela. Se ele quiser trocar, excelente. Se ele não trocar, a gente vai desenvolver o jogo. Tipo, eu bati com a token, ele não deu bounce, então na minha cabeça ele já não tem o bounce. Então, minha primeira ideia é que essa token, se eu não tenho Gundam, tá? A gente está falando sem ter Gundam pilotado, que a nossa token vai atacar primeiro. Na minha cabeça, ela é morta de qualquer maneira. Dependendo como ele fizer, a gente vai desenvolver. Mas o primeiro ataque é a token, tá? Vai trabalhar muito aqui também. O Leofrit aqui, ele é um blocker excelente. Ele consegue aguentar 2 tapas, então ele pode deixar o Talguise passar, porque ele não vai derrubar essa base. Sim. E ele consegue segurar esse Zaco pra... Foi o que eu falei. Primeiro, tipo, eu vou falar que eu lembro 100% do jogo, porque a gente não tem as mãos, mas a primeira coisa que eu ia fazer se eu não tenho o Gunner pilotado é isso. E se eu também, na minha cabeça mesmo, se eu tenho um Shenlong e já tenho um piloto, esse 4-2 tem que bater, porque ele vai voltar balseando de qualquer jeito. É muito difícil o GW não ter o bounce ou não ter o Deathscape lá, mas o Deathscape ele não consegue fazer agora, então na minha cabeça era o bounce, de qualquer jeito ele tem, pela lógica 8, já vem pilotado, então ele bounce um, mata outro, então nesse turno ou vou fazer várias trocas em cima da minha mão,
Mas esse 4-2 ele tem que bater, porque provavelmente ele vai sair de jogo de qualquer maneira, tá? Não ter tanto prioridade depois. Ó, ele não deu bounce e não deu que dá -3 de ataque. Então agora, dependendo da nossa mão, a gente vai atacar para tentar fazer a troca pelo ping. Isso se a gente tiver os pings, tá? Se a gente não tiver o ping, a gente não bate. Exatamente. Ele tem que dar algum jeito de fazer esses Zacos baterem um a mais, hein, cara. Ah, e vai batendo 3-2, vai fazendo bloco, ele perde a unidade sem conseguir devolver. E aqui, será que ele vai ter ping? Será? Gandankzinho? Vamos lá, a gente só atacou porque a gente tinha o ping, tá? Esse ataque sem o ping é muito ruim. Porque mesmo se ele já tem bounce ou tem um -3 AP de ataque, nesse caso ele só não ia mudar nada, eu iria continuar com o bicho vivo e ia trocar. Então, de qualquer jeito, para mim não faria diferença, eu tinha que pressionar a partir desse momento. Se eu não tenho ping, eu realmente não ataco. Não faz sentido você perder um bicho e deixar ele com blocker que na volta mata outra coisa sua. Então, é só se você conseguir matar o bicho dele, tá? A gente tinha o ping, então a jogada certa é atacar. Seu 2 O Ancha tá valendo. O ping vai levar. E esse Zaco vai bater mais 3 na base, mandando a base de Beleléu. Tá com a mesa. Mano, ele não para de desenvolver, cara. Que é isso? Ele desceu um Rick Doom, uma cartinha aqui, ó, com um Breach, que se ele for descer outro blocker, ele deu um sinal. Vai fica de olho. perfurar. Fica de olho que bloco. Então, vamos lá. Quando a gente desenvolve aqui, é aquela troca que eu falo que fez eu mudar. Essa carta também vai no W, no G normal, tá? Essa seria uma curva normal do que o deck faria sem ter o late game aí, que é o que eu falo melhor. Esse Rick Doom que eles falam tem o Breach também, então eu conseguiria trocar num bloco ele fazer. Só que se ele faz o blocker 2/4 já não funciona, só com o nosso Gundam pilotado. Então aqui foi o que eu falei. Vamos ver a jogada, mas o que eu falei, na minha cabeça eu tinha que pôr mais pressão. Eu tenho que tentar zerar antes da 8, eu tenho que tentar acelerar ao máximo, porque nesse turno provavelmente ele vai fazer o bounce. Vamos descobrir agora, mas na minha cabeça, testando várias vezes a match, a maioria das vezes eu vou tomar esse bounce. Então é bounce mata outro, sempre zerando o ataque. Então, sempre assim. Mas tudo dependia do que eu tinha na mão. Então, para mim, compensava jogar acelerando sempre e fazendo as trocas da melhor maneira possível, tá? O blocker aqui não vai estar caindo tão bem. Tava fazendo whale strike, máquina e Qual que eu falei? Aqui é a jogadinha do bounce sempre, só que aqui é muito bom, porque não é o que dá bounce toda vez que ataca. Esse aqui é só quando linka lá. E o que acontece? Para fazer essa jogada, ele perde o recurso que ele tem por ser o segundo. Então, para mim, eu sei que mesmo eu consigo fazer trocas no late game agora que não vão acelerar ele para fazer o wing 0 na 8. Então, qual a lógica ele faria o wing 0 na 7 ou na 6? Nesse caso, eu sei que, pela lógica do jogo, ele vai fazer na 8. Então, eu tenho até lá, eu ganhei um turno praticamente. O que faz isso? Ele vai dar bounce e vai matar. Isso não tinha como, por isso que eu falei que a Token tinha que bater. Daí, na volta, tudo vai depender da minha mão. Como que eu vou querer trocar? Mas esse bicho tem que sair da mesa e eu tenho que tentar acelerar o máximo possível, como sempre. Os breaches vão servir para isso. Se eu tiver só o piloto, eu vou pilotar, vou atacar aqui, vou fazer ele tomar uma vida e vou continuar com mais alguma pressão. Agora, tudo depende da nossa mão, mas a gente tem que tirar esses bichos da mesa. Não tem como. Tentar zerar ele, deixar o mais justo o jogo possível, tá? já vai fazer o bounce. Ah, e bounceou o Tolkien, velho. Que maldade, cara. O Tolkien, rapaziada, ele some, tá? E como ele foi linkado com o Kira, ele não toma dano, consegue remover a mesa do Alexandre. Cara, se o Alexandre tava jogando muito nesse começo, o Felipe pegou o tempo da partida por completo aqui do nada. Mas um ponto importante aqui para a gente verificar é que o Felipe custou o EX Resource dele de ter ido em segundo. Então ele atrasa um pouco esse nível, essa curva do Wing, em resposta, obviamente, para continuar vivo. Mas Eles até falaram a mesma coisa, né? Que ele perdeu um turno praticamente. Só que aqui eu fico no turno da troca, foi o que eu falei para vocês. Qual é a ideia? Sempre trocar. Só que esse bicho tem 5 de defesa. Eu não queria perder os meus dois bichos. Eu tenho a jogada de dar tudo na live. Partir com tudo pra cima dele e dar tudo na live. Só que o que muda pra mim? Ele continua tendo um blocker que vai matar alguma coisa, vai dar um -2 de AP e vai conseguir desenvolver mais a board. Então, vocês vão ver que até eles vão ficar meio na dúvida do que eu vou fazer com esse Gundam por último.
Mas na minha cabeça eu não tenho outra escolha. Eu tenho que trocar esse Gundam porque eu vou desenvolver mais a board. Então, para mim, é acelerar, como eu sempre disse. Esse jogo muda muito a aceleração, mas a nossa lista, porque os breaches melhoram muito o late game. Porque ele não consegue trocar os blockers igual ele trocaria normalmente. Então, é por isso que eu mudei a lista. Até agora você fala, é um G comum, mas pro late game vai dar uma diferença, vocês vão ver daqui a pouco. O Alexandre responde com o vovô com a Uro. Ui, vai batendo na base, ó, vai batendo no shield, vai arrancando muito da vida. Cara, ele já tá com 2 shields. Mano, o jogo tá praticamente encerrado. O Gundam tá ali, ele pode bater. Lembrando que ele tá com. Já fez o link, né? Aí tá perguntando como é que tá os status aqui. Cara, acho que não tá compensando bater nesse Air Strike, não, velho. Você tem ping aí? Se não tiver, filho, esquece aí. Não compensa, eu acho que ele deixar o Felipe com somente um shield compensa muito mais. Sim, Ainda mais porque ele já concordo. tá com 3 unidades na mesa. E aqui ele pode bater com o vovô e deixar no cheque. Mas se ele quiser limpar a mesa dele, Se tiver um tem que ficar Gun-Tanquezinho, esperto. Gun-Tanquezinho na mão. Então vamos lá. Você vê que até eles falam sobre deixar não fazer a troca, ou só atacar, ou às vezes nem bater. O que mudava na minha cabeça? Testando com o Rafa, tem aquele que bate no ativo e dá Breach 5. Então, se eu às vezes não bato com esse Gun, ou só ataco na vida e ele consegue desenvolver do jeito que é normal o jogo, ele conseguiria matar meu Gundam no ativo, deixar até o Blocker Up ou até atacar outra coisa minha e ele ficaria com uma vida, podendo trigar ou fazendo uma base. Então, na minha cabeça, essa troca é melhor para mim, pensando no decorrer do jogo, porque ele vai ter que jogar respondendo. E vocês podem ver que eu ainda tenho um recurso up aqui e provavelmente eu tenho outro drop 1. Do jeito que eu joguei, eu devo ter algum outro drop 1, eu vou continuar jogando. Então, mesmo se ele vem rampando ou vem matando na troca, eu continuo com 2 bichos ou até 3 e ele tem que jogar para cima. Então, qualquer coisa que eu tenha com rush depois é melhor. Eu tinha a opção de esse Gundam não ter batido, tá? Porque bater na vida, igual eles sugerem, é pior para mim. Porque mesmo esse blocker aqui, a hora que ele bate, ele dá -2 de AP no ataque, então isso aqui ficaria vivo. Então, quando eu ataco, o Gundam pampa ele, pampa tudo, né? Eu faço a troca. Eles falam do ping e tudo, mas não precisa do ping, eu só troco. Então, nessa troca, para mim, é melhor. Porque se não atacar e deixar isso aqui vivo, ele fica vivo por mais 2 turnos, no mínimo, matando coisa nossa. E se ele tem outra coisa que ele consegue dar bounce, era pior. Porque o que ele faria? Ele vai fazer mais uma jogada, daria bounce, mataria outro, dando -1 de AP, e minha mesa tá o quê? Full zerada. E ele com os bichos todos e eu sem zero. Agora, se eu tenho outro drop 1, que pelo jeito que eu tô jogando eu tenho, ele, mesmo que ele tenha o bounce, e tenha o menos outro bicho que também dá bounce e bate, ele vai ter que ter o piloto, ele vai ter que ter o bounce, ele vai matar mais 2, eu vou continuar com o bicho na board. E a vida dele vai ir para 1 e eu vou conseguir desenvolver na volta, porque ele vai ter balsado alguma coisa, então eu desenvolvo o mesmo bicho e mais coisas. Então, na troca, no full recurso, zerar o bicho dele, deixar a gente com 2 ou 3 e ele ter que vir para cima, é a melhor jogada que a gente pode fazer. A gente pode só agressivar, ele trocar 3 para 3 e no final ficar com os blockers lá. Eu não quero que ele fique. Porque pra gente, no decorrer do jogo, nosso late game, apesar dos breaches, o nosso late game é pior. Ele tem muita bomba, o Wing Zero limpa a nossa mesa sem nem pensar. Ele tem muito monstro e a gente tem pouca coisa grande. O Shenlong é a nossa melhor curva, diria assim, para ficar vivo, mas mesmo assim não é suficiente para aguentar a pressão. Então, mesmo sabendo que a gente tem que zerar, a gente também tem que deixar na mesa o que não seja tão absurdo pra gente. E nesse caso é absurdo. Não tem o que a gente fazer, é absurdo, tá? Então eu faço a troca por isso. Que eu provavelmente vou desenvolver mais alguma coisa, tá? E essa troca é melhor pra mim. Você trocava? Ih, rapaz, Ele trocou ali. Ih, não, ele já levava, mano. Cara, é verdade, ele Ele já tava levava. pareado. Então, vai fazendo um zaco aqui agora, a mesa tá absoluto cinema. Felipe, Voltando, por que que ainda é melhor? Porque ele tá aqui no 4, ele vai pro 5 agora. Então, a melhor jogada que ele teria de novo é bater em alguém, dar bounce em outro. Então, ele mataria aqui, daria bounce aqui, menos o bicho dele estaria tapado, a gente agressivaria aqui, faria aqui, às vezes poderia fazer mais 2 bichos ou fazer mais um bicho só. Então, a gente teria aqui na volta de qualquer jeito e mais alguma coisa. Então, ainda pra gente, a gente continuaria tendo 3 bichos e ele com uma vida só.
Caso contrário, se eu deixo o bicho dele ativo, troco aqui, ele teria a mesma coisa, mas ele teria mais 2 bichos. Nesse caso, ele só consegue fazer um. Então, pra gente, é a melhor jogada do universo. Que normalmente o Wing Zero é um deck que precisa de ter um tempo, precisa de dar uma respirada, não tá conseguindo encontrar. E olha, o Alexandre achou todo o lado mais agressivo do deck dele. Ó, E ele tem um tá tendo Rikidon, tempo. tá? Esse Swatch não quer dizer nada, tá? Bem pontuado. Esse Rikidon aí pode machucar bastante esse Zwart. E olha, E agora, a hora que ele só faz e passa, na minha cabeça é o quê? O Omon dele tá horrorosa, porque ele não pilotou, ele não fez nada, o que faria até sentido, depende do que ele tem na mão. Ou ele tem o bounce, ou ele tem o que dá menos 3 de ataque. Então, na minha cabeça, vai mudar tudo como tá a minha mão. Se a mão dele tá horrível, o nosso jogo praticamente tá selado. Se a mão dele tá absurda, tem o menos 3, tem o bounce, eu vou só acelerar aqui, ó. Porque se ele bloca, é ruim pra ele, ele perde o bloco, perde a vida. Se ele tem qualquer coisa que dá menos 3 de ataque e ele quiser blocar, a gente tem mais 2 ataques e vai zerar ele do mesmo jeito. Se ele tem um bounce pra gente, a gente vai desenvolver na volta. Então, nosso ataque é aqui. Ter o Breach era o que a gente precisava para essa match. Esse turno dele foi horrível, horrível, horrível pra ele. Ele podia ter feito o blocker que tem 4 de defesa, o jogo mudaria um pouco, eu já teria alguns, mas do jeito que ele desenvolveu aqui, cara, ou a mão dele tava muito ruim, ou eu tava nas esperanças do bounce, eu não sei o quê. E esse jogo aqui eu pausei muito, mas eu jogo muito acelerado, porque, cara, foi a match que eu mais testei, era o que eu sabia, foi por isso que eu escolhi do jeito que tá o deck, tá? Então vamos continuar pra ver como foi. pela velocidade que o Alexandre tá jogando, a mão dele saiu bem feitinha. Bem feitinha mesmo, tá? E olha, todos os recursos de Zaco, né, pra mostrar a mensagem. Tá pagando 3, é mentira. É mentira, vai ser o quê? 3, 6? Nada. Ele só tava organizando e vai querer bater de vez? É, Rick Doom na cara, mano. E aí, vai blocar? Se ele blocar, não tem nenhuma vantagem. Então vamos lá. Então, Atacando, deixa não achou nada e não blocou, foi o que a gente imaginou. Daí agora que muda um pouco. passar. Passou, não virou uma base. Aqui ele já tá descendo 4. Ele desce Ai, ó. aquele molho. Vamos lá. Se ele tivesse o bicho 2/4, a gente tinha outro ping, tá? Que a gente acabou de fazer aqui. Mas por que que a gente não acelera em cima? Porque a gente faz o Shenlong. Ele é obrigado a responder esse Shenlong agora. Se ele não responde esse Shenlong agora, a gente quebra o blocker. Foi por isso que a gente tem aqui. A gente quebra o blocker, zera ele, tá? Ele não pode blocar de jeito nenhum. E a gente acelera. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu o board, porque ele tá longe da 8. O máximo que ele pode fazer é matar o Shenlong. Eu vou ter 4 bichos, praticamente. E ele vai ter um blocker. Ou o que ele poderia fazer, tentar dar bounce. E mesmo assim, pro jogo tá horrível para ele. A gente tem aqui, ele tem uma vida e um blocker. E a gente pode desenvolver Gundam, Type, a gente tem bastante coisa. Então, a gente não precisava trocar nada em cima do blocker dele por ter aqui, tá? A pressa, nesse caso, a gente já fez o que a gente precisava, a gente já desenvolveu. Ele tem que responder a gente agora. A gente não tinha por que acelerar, porque às vezes a gente vai fazer trocas ruins. Seria uma troca ruim. Bater, ele blocar, nossos bichos morrer, bater de novo, ele dá um bounce. Aí a nossa mesa de 5 bichos que é o que a gente passou, a gente já seria para 3 com ele podendo responder ou desenvolver mais bloco. Tirando o nosso Shenlong, vamos dar um exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que ele tire o nosso Shenlong, a gente vai sair de 5 para 4. E a gente sairia de 5 para 3, de repente, como fosse. Então, tranquilo, fizemos. Quem tem que desenvolver o jogo agora é ele. Tá bom que ele não abriu a melhor das mãos do universo, como a gente pode ver, ele conseguiu desenvolver um turno 4 muito bom, mas o turno 5 dele foi extremamente ruim. O Shenlong vem na mesa, ele desce o Ancha. Infelizmente, não vai funcionar o efeito de ping, porque a unidade tá deitada. Então, ele perde esse efeito, mas são 5 unidades e 2 tem Breach. Eu vou te falar, eu acho que esse Alexandre, ele tá aí em cima, do jeito que tá, só passando a perna nos outros, tá? Porque você olha pra esse deck e você fala, mano, isso aqui é o Zion agro, vai vir pra cima, vai me arrebentar. Mas, ó, ele tem um jeito de frear e trazer aí o Shenlong e ter um bom late game. Mas, mano... Então, vamos lá. Aqui era a jogada que eu sempre falo para vocês. Nesse caso é o que rampa, tá? Daí tem a iniciativa. Quando eu tava jogando com o Rafa, ele não usa aqui, ó, que a gente, nas listas de GW que a gente pensou.
tem o que bate no ativo. Então, a lógica seria, ele ia gastar mais, né? Ia bater no ativo, iria trocar não, mas ele causaria dano no nosso Shenlong aqui. E daí que o jogo ficaria do jeito que a gente, em teoria, pensou. Porque a gente atacaria com o nosso Rigdum aqui, com o nosso Rigdum aqui. Fazendo o quê? Forçando a troca e fazendo ele tomar na vida. Então, se a gente, de repente, revelasse uma base que a base na vida. É possível. Então, a gente tinha que sempre pensar nas jogadas. A gente podia só agressivar ele. Mas se a gente pode fazer a troca, se fosse, claro, a gente está falando no que seria o jogo normal. Ele bateria no ativo, a gente causaria dano, a gente forçaria a troca aqui. Se ele não quisesse trocar, ele jogaria o bloco, ele teria perdido o jogo. Mesmo em cima da base, a gente teria como dar 6 na base e matar aqui. Então a gente forçaria a troca, aqui teria morrido, né? A gente forçaria a troca aqui, ele tomaria aqui a vida, se fosse a base, a gente aí agressivaria ele, mataria aqui, mataria a base, deixava ele zerado e a gente teria a nossa mão ainda para jogar. E ele sem nada na mesa e longe do 8 porque ele estaria no turno 6. Aqui ele rampa, tá? Vocês vão ver que ele vai ganhar um recurso, então ele estaria mais perto da 8, mas ele deixou nosso Shenlong vivo. O que deixar nosso Shenlong vivo acabou, porque a gente vai atacar, vai matar o blocker, né? Não tem o que ele fazer, a gente mata o blocker declarando um ataque, e temos tudo isso aqui para matar a base, se for, ou o que vier. Então, como não é a troca que, como eu disse, eu treinei muito essa match, é o que normalmente aconteceria, tá? Como não foi a troca, e mesmo se fosse um bounce, pra gente não seria dos piores do mundo, caso devolvesse, porque a gente pode comprar o piloto e tudo mais, a gente desenvolveria. Então, aqui na minha cabeça, a hora que ele só faz, eu até paro para ler para ver se não era, e realmente não era, eu já sei que eu ganhei. Mesmo não interessa se é base, se é bounce, se é -3 de ataque, não interessa. Eu tenho aqui para bater e matar o bloco, então eu sei que acabou. Maxwell, junto com o DevSite, vai deixar uma situação extremamente complicada. Vai trazer o ramp, vai poder já atacar. E lembrando que tem first strike, tá? Então não acontece troca, ele só bate de graça no boneco do oponente. Então, Alexandre, de novo, sendo posto em xeque, mano. Rick Doom foi de beleléu. Exato, mas aqui tem um ponto. Se ele só deixar o Zwart na mesa, agora o nosso querido Shenlong pode finalizar esse ganhar, jogo, mano. matando esse blocker aí e simplesmente Será? Ele precisa de tirar esse bloco, pô. ele deleta. Ai, Essa é a que vantagem. dureza. Aqui você vê que o Shenlong é uma carta tão pouco jogada que até eles mesmos ficaram confusos do que fazer, tá? É simplesmente destruir com level baixo, level 3, né? Blocker e tudo mais. Então, é simplesmente só atacar e destruir. Por isso que eu falei que, tipo, a hora que passou do jeito que passou, o Shenlong ficando vivo, eu já não precisava desenvolver mais nada na board. Tanto que o jogo vai acabar, eu vou mostrar minha mão, ele vai mostrar dele. Aí, mano, já mostra a última vida. Não tem jogo. A mão. Olha lá, a nossa mão, a gente tinha outro Shenlong, a gente tinha Draw, a gente tinha mais bicho, a gente conseguiria desenvolver outro Shenlong e ainda comprar mais 2 cartas. Então, pra gente tava, mesmo do jeito que foi o jogo, tava muito tranquilo. Vamos supor que ele tivesse mais vidas, tá? Deixa eu só ele mostrar a mão aqui, rapidinho. Daí eu vou mostrar Já pra vai vocês. ser entregue. Olha, a mão dele era muito ruim. Ele tinha 4 pilotos, o Wing 0 e um blocker muito bom. Então, vamos supor que aqui fosse a troca igual imaginei que fosse, ele tivesse mais vidas ou a base. Aqui é o jogo de trocar. O que acontece? Mesmo se ele tivesse o recurso e fosse para 8, a gente tinha aqui, ó, a gente pode ver que na nossa mão tinha o Shenlong. Então a gente daria draw, desenvolveria o Shenlong, a board estaria limpa, ele mataria tudo nosso e o nosso Shenlong ficaria vivo. Foi por isso que eu escolhi mudar a match, tá? O deck. Foi porque mesmo que eu tome o Wing 0, se a board está limpa, nosso Shenlong está vivo. E eu consigo pressionar. Quando eu estava jogando de UG aqui, o Zion agro, né? Em si, quando eu tomava o Shenlong, minha board era dizimada, a não ser que eu tivesse o piloto no Zaco lá que coloca a 3-1 virada. A minha board era dizimada. Às vezes a gente não tem o piloto, às vezes só acabava com a mesa. E ele tava lá com 0 e eu tinha que comprar. Tá bom que a gente tenha a vantagem do Zaco que olha as 3 lá do topo, para achar um piloto, para achar uma unidade, acelerar.
mas eu sentia que era muito complexo na parte do blocker. Eu ia ficar trocando recurso, ele ia conseguir matar no blocker. Às vezes o blocker dele era 2/4, ficava vivo. Então, eu sei que ele não abriu com a melhor mão do mundo e a gente abriu uma mão muito agressiva. Mas o nosso deck é agressivo, o nosso deck praticamente é um Zion agro. Só que como a gente não tem os recursos do. Vou até tirar da minha cara aqui para mostrar, vou jogar para outro lado. Como a gente não tem aqui, a gente prefere trocar para o outro Shenlong, que também tem Breach, e pra gente faz essa match do G ser melhor e essa match de GW ser muito boa. Eu realmente perdi para um GW, mas foi porque, igual esse revelou na curva, ele achou a base, mas o nosso amigo achou a base, achou 2 pilotos e achou o blocker, todos da vida. A mágica que faz o blocker lá, então foi meio difícil. Ele comprou 4 cartas a mais, que normalmente ele não faria. E ele fez o 0 e fez o 0 de novo. Então ele conseguiu controlar e fazer no 0. Eu consegui bater com o Gundam, com o Shenlong, zerar, deixar ele com uma vida. Quando eu bati para zerar, né? Na verdade, ele tinha ficado com uma, eu ia bater com o meu. Eu bati com o Shenlong primeiro, caso fosse, ele achou que dava -3, -0, deixou o nosso Gundam sem poder atacar, manteve uma vida e voltou com outro 0 na curva. Então foi por isso que a gente perdeu, senão normalmente a gente ia conseguir zerar ele. Ele ia fazer o 0 dele, a gente ia voltar com o Rush e simplesmente ganhar o jogo. Então, vamos terminar, vamos continuar vendo no normal. Se não ganhássemos o jogo agora, a gente trocaria recurso, tá? Mataria aqui, trocaria recurso, desenvolveria outro 0, compraria cartas e o jogo continuaria muito bom pra gente. Se ele, para que ele voltasse de 0, ele limparia a board, a gente conseguiria ou zerar ele ou deixar, e a gente ia ter muita carta na mão, ele ia ter que fazer 0 para 0, ou depende, se a gente comprasse um outro piloto, a gente teria o Rush. 2 cartas a mais são insanas. E pode ver que a nossa vida não foi mexida, continuamos aqui. A nossa vida só foi mexida porque a gente fez, e a gente fez na curva. Então, cara, a gente abriu com uma curva muito boa, fez o que o deck tem que fazer. Como eu disse, aqui é uma das cartas que é pensáveis em serem removidas do deck. Pode ser que agora, com a edição nova, a gente ache alguma coisa para ficar no lugar. E eu vou continuar testando, porque eu ainda acho que o G é um match que vai ser forte, o GW vai continuar, então eu ainda acho que a gente tem uma grande chance com esse deck. Tentar melhorar e maximizar o máximo possível da lista, tá? Mas vamos ver o que eles falaram depois que o jogo acabou. Mas se não deixar chegar com 8 de recurso, não tem jogo. Muito bem jogado pro Alexandre. Eu tô, mano, tô sem palavras. Ele encontrou o molho, cara. Achou o deck perfeito pro campeonato. O cara tá na mesa 1, jogando com o deck mais popular do formato. E ele ganhou como se não fosse nada. Foi praticamente um perfect. O único chute que ele perdeu foi do chute que ele jogou na mesa, cara. Da própria base. E te falar, posso dizer que foi o jogo mais rápido até agora? Cara, Foi provavelmente. 5 minutos esse jogo? Mano, deve ter gente que tá indo pegar água ainda, que eu falei da partida. Exatamente, cara. O jogo demorou 5 minutos, a gente não deixou ele chegar na 8, o que é a lógica do Zion Agro, mas a gente ter o Shenlong para matar o blocker nos turnos essenciais é o que a gente precisa. Se caso naquele turno a gente não ganhasse, a gente trocaria recurso em cima do bicho dele, tá? O Shenlong iria bater, matar o blocker, a gente iria na vida com o Shenlong para ele ficar vivo e o resto dos nossos bichos provavelmente em cima do bicho dele, porque morreriam pro 0 de qualquer jeito, se fosse o turno 8, né, como seria. Então a gente ficaria com double Shenlongs pela lógica e ele só com um 0 e a gente com os 2 Shenlongs que tomariam 3 e a gente tentaria ganhar o jogo. Então, é o que o deck tem que fazer, o Shenlong tá aí para isso, quebrar o blocker na hora certa. Você viu que nem foi pilotado, mas mesmo assim ele afeta muito a match, cara, muito, muito a board. Como dizem, o jogo foi literalmente 5 minutos, foi muito rápido. Eu literalmente não usei um agro, eu abri com a mão que precisava abrir, não acho que abri com nada demais, mas o Shenlong faz uma diferença no late game. Do passado. Exato. É porque no intervalo de novo, o que aconteceu? Vai ter que olhar aí de novo nos clipes, rapaziada, porque, cara, não deu tempo de ver nada. E olha, deu pra ver que o deck dele não é sozinho um rush, ele tava preparado pra ter uma resposta pro blocker, que é o problema do Zion, ele dá com esses monte de blocker. E aí ele traz esse breach, ele traz esse Shenlong que lida com 2, querendo ou não. Ele deleta um e na resposta ainda dá breach, se o oponente bloquear. Exatamente, cara. Então, assim, eu tô impressionado.
foi uma performance absurda. O cara jogou muito bem. Lembrando que o Felipe também não mandou mal, não, tá? Ele conseguiu fazer o Whale Strike, bounçando o Tolkien. O Tolkien, ele vai embora, né, rapaziada? Ele não volta para a mão, então ele só desaparece. Então foi literalmente uma remoção. Já aproveitou para bater, estava pareado com Kira, não devolveu o dano, ele só removeu 2 unidades gigantes ali, sem perder nada. E mesmo assim, mano, foi longe de ser o suficiente, tá? Precisava de ter feito 4 vezes mais desses esforços que ele fez para ter tirado um pouquinho de leite de pedra ali. Cara, se pá que temos um favorito. Bom, com essa vitória aqui, eu acho que já dá para também ter uma ideia de que provavelmente ele vai estar no top 16, então a gente pode acabar vendo mais jogos dele, interessante, e torcer para que ele continue ganhando, desenvolvendo, porque esse deck dele foi bem estudado. Nossa, completamente bem estudado. A gente vê que tem cartas diferentes ali do padrão. E, cara, só tô. Parabéns, mano. Você me surpreendeu muito, realmente. E é uma lista que, se você for olhar, eu não vi nenhum Shenlong caindo até agora. Então, para mim, novidade total. E, na moral, ô Bandai, vamos fazer uns recursos aí de Shenlong bacaninha, e eu já tenho. Não, e ele que não tem, né? Porque ele trouxe o Zaku, que é o que ele trouxe de suporte, né? Mas, poxa, esse cara merece, mano. Bandai, manda pra esse cara aí os seus recursos de Shenlong, que o cara merece, velho. Então, foi o que a gente falou, o que eles falaram mesmo, a gente deu uma testada várias vezes. Eu sabia que o GW era a pior. Vou falar pior match, era o deck mais jogado junto com o G. Então, a nossa lista é para tentar resolver os 2 matches que, para mim, são os mais jogados. A gente sofre muito alguns matches, não tem como foi o W, na verdade, que a gente perdeu. Era um W agro, então ele conseguia responder a gente muito bem. Que ele tinha os blockers, ele tinha os bounces, que é o que afeta muito a parte do nosso G, e a gente não achou o Shenlong na curva, então a gente foi literalmente dizimado os 2 jogos por ele. A curva dele foi perfeita, ele achou. Depois tem aqui os jogos, depois a gente vai gravar um vídeo, mas a gente foi realmente dizimado, nossas draws foram horríveis. A gente tinha chance, mas passamos longe de jogar. Foi igual aqui. Eu passei longe de ser apertado, ser sufocado. O Felipe jogou certo, mas o turno que ele só faz o bloco de passa é um turno triste para ele, tá? E eu acho que trocar o Gundam igual eu troquei é a jogada correta. Eu não acho que tô longe de estar na jogada errada. Podia ter ficado com o Gundam, mas como eu disse, desenvolvendo o jogo igual a gente já testou algumas vezes, faria mais sentido eu trocar esse Gundam e não deixar ele vivo ou qualquer coisa. Podia tomar o bounce, podia tomar algumas coisas. Então, agressivar, zerar board, igual a gente testou. Agressivar ele o máximo possível, deixar sem recurso e não tem Shenlong. Shenlong resolve o bloco, ele deixa mais tranquilo, tá? Essa é a nossa lista, tá? Como eu falei, a gente tinha outro Shenlong, que também tem Breach. A gente joga Breach e Breach. E o resto é um Vion Agro. Aqui já vai no Vion Agro normal. E aqui é a carta que eu ainda acho que a gente tem a possibilidade de tirar, tá? Então, o que eu disse é que do jeito que eu abri a lista aqui de um GW aqui pra gente conversar, isso aqui atrapalha demais. Se ele abre aqui, vamos lá, a jogada lá, ele fez aqui, tá? O Strike Gundam. Então aqui ele só bounce uma vez. Se ele faz aqui, cara, eu sou obrigado, porque toda vez ele vai bounçar alguma coisa. Então aqui você é obrigado a trocar. Não tem jeito, nem que você perca mais, você fique pior, você é obrigado a trocar. E aqui é o que eu falo, aqui é level 6, tá? Então tinha turno que ele não conseguiria fazer mesmo se tivesse. Então vamos lá, aqui é aquele turno que eu falei, ele compra, ele já tá no level 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que que ele poderia fazer no máximo do jogo? Que é o que normalmente acontece. Ele vai desenvolver aqui, tá? O Wing Gundam, que tem 5 de bunda, tá? Level 4 ou menos. O nosso Shenlonguinho não pode ser agressivado. Então, a lógica é que a gente fique na tranquilidade. Mas o que acontece? A gente não força mais os ataques, porque quem tem que jogar é ele. Por pior das dúvidas, caso ele faça aqui, a gente vai voltar com tudo isso. A gente consegue. Ele vai pressionar alguma coisa, né? Que seria aqui. Hora que ele vai pressionar, sai 5, vai para 6. Ele mataria tranquilamente e a gente conseguiria voltar com o nosso Gundam matando o blocker e trocando. Então a gente mata o blocker, troca aqui, vai matar o bicho dele, o Breach vai zerar e a gente tem
todo o resto da board. Então, isso que eu falei, não precisa acelerar, cara. Quando a gente tem aqui, quem tem que jogar é ele e ele não consegue tirar. Ele consegue tirar nos bounces. Tá, esse aqui é só bounce 4, né? Aqui é, aqui é a EGP, então ele conseguiria devolver o nosso aqui, mas ele teria que desenvolver com o bloco e a gente novamente estaria tranquilo. Desenvolveríamos o zero, desenvolveríamos o draw e ele ia chegar uma hora que ele estaria na 6, ele ia para 7, ele teria que responder o nosso zero de novo, o nosso Shenlong de novo. Não respondendo o nosso Shenlong, o jogo acabava. Então, quanto mais bicho eu tenho na board antes da 8, tá? Vamos deixar bem claro que se a gente soubesse que aqui voltaria pro turno 8, isso aqui já tinha atacado tudo. Ah, mesmo se ele não tem o zero na mão, isso aqui a gente não sabe a mão, a gente tem que agressivar. A gente teria jogado tudo para cima esses dois aqui, não teria desenvolvido aqui, teria desenvolvido só o Shenlong, tá? Não teria desenvolvido mais um bicho. A gente teria trocado, teria zerado, teria feito o que fosse. Mas ele não estando voltando na 8, a gente consegue desenvolver a board, deixar lá e ter um ataque melhor na volta, tá? Então, como eu disse, nossa listinha é essa aqui. O jogo foi muito rápido, 5 minutos. Esse vídeo foi bem mais do que o jogo, mas mais explicando. Agora, com segunda edição, vamos ver se a gente consegue alterar alguma coisa. Pelo que a gente viu das listas até o momento, tá? O G continua estando lá, GW tá lá. Tem os UWs novos, um bicho muito, muito grande, muito, muito bom, que deixa atacar 2 vezes lá quando troca. Então, vamos ver se a gente ainda consegue. Preciso treinar para o meu evento, que eu ainda não sei o que é, mas eu ganhei quando eu fiz sobe 16 a vaga para jogar esse evento, não sei qual vai ser e o que vai ser. Como eu disse, se alguém souber, por favor, me ajudem. Mas eu vou continuar nessa base, eu vou testar, porque se os Gs e os GWs continuarem sem muitas mudanças, eu ainda acho que eu tenho uma chance de jogar. Vamos ver como ele vai se sair contra os UWs novos, que parecem que ainda tem o blocker, mas são um pouco mais agressivos, que para mim tem uma dificuldade muito grande. Aqui, como eu disse, aqui não. Aqui, como eu disse, eu acho que aqui é o Sociedade GW é uma carta que você tem que usar 4, tá? Ela é um absurdo contra os UGs, cara. Ela faz o que você precisa. Então, jogue com 2 que aumenta e coloque 4 aqui, tá? Sério mesmo, eu não acho que seja necessário usar 3 aqui, às vezes só 2, só precisa segurar. O blocker vai trocar agora, né? Tem um blocker novo. Essa aqui é as listas normais. Essa aqui já tem até mais base. Como vocês podem ver, eles são um pouco diferente do que a gente pensou, mas mesma coisa. Tem um bounce e tem 2 que dá menos. A maioria que tem a base é isso. Então, se você está jogando de UG ou minha lista, alguma coisa, você sempre vai ter que pensar se pode tomar tanto aqui quanto aqui. Então, jogue em cima disso. O resto é lista padrão, cada um tem uma escolha, mas se eu jogo de GW agora no momento é 4, tá? 4 daqui e apenas 2 daqui. E jogaria aqui com certeza, tá? Eu não sou tão fã desse Deathscape aqui igual a galera é. Eu não acho que seja necessário. Você viu que ele prefere aqui do que o bicho bounce, mas eu falo pra vocês que o bounce é chato, principalmente se você tá com o G, porque ele dá bounce todo turno, tá? Todo turno é um bouncezinho, então, cara, você consegue ter uma troca boa, porque você vai linkar ele aqui, né? Então você já vai dar -2 para base para o que você está atacando e dando bounce em outro. Então o G fica muito para trás. O G é obrigado a fazer trocas ruins em cima dele. Nossa lista é um pouco melhor por causa dos breaches, mas mesmo assim é 4 de defesa, a gente é obrigado a trocar. Então, galera, é isso aí. Foi em cima dessas análises que a gente chegou na lista do G Shenlong, tá? Na minha cabeça ainda fazia muito sentido, ó, eu conseguia trocar o Shenlong Gundam, também trocava aqui, que eu acho que é que atrapalhava mais. Eu não conseguiria trocar aqui, porque ele ficaria com 5 de bunda, mas aqui ainda não é algo que bounça todo turno, ele vai fazer esse efeito uma vez só, então eu consigo desenvolver minha board melhor. Aqui todo turno ele vai bounçar uma base, um bichinho pequeno. Então eu sou obrigado a trocar, tá? Eu sou muito obrigado a trocar.
quanto mais vai ficando a partida, se você tá de 1G normal, pior vai ficando. Eu acho que quem tá de 1G já sabe. Se ele acabar desenvolvendo um Freedom Gundam voltando de zero, depende de como tiver as vidas, seu jogo já foi pra vala. A nossa lista a gente tem é um pouco melhor por causa do Shenlong, às vezes a gente consegue fazer uma troca ruim, relativamente ruim, batendo em cima para zerar e tudo mais, trocando e dando dano na base, deixando ele zerado, mas não deixa de ser para cima. Você tem que ir para cima. A nossa vantagem é que a gente consegue matar os blockers pequenos. Faz muita diferença, porque isso aqui segura demais o jogo, aqui principalmente, cara. Como isso aqui segura o match de UG. O G é obrigado a vir de Gundam na curva com o piloto. Então, a nossa escolha foi por causa disso. Nem sempre você consegue fazer Gundam piloto na curva. Se você tá no dia e faz Gundam piloto todo jogo na curva, então você vai ganhar de todos os GWs, não tem como. Mas o nosso deck deixa o nosso late game não tão ruim. Tem alguns jogos que eu não fiz drop 1 nem drop 2. Eu comecei, eu não desenvolvi nenhum dos drops no turno 1. Minha primeira jogada foi aqui, tá? Eu fiz um Rick Doom. E daí pra frente eu consegui acelerar 2 Shenlongs pilotados. Que já mudou muito o jogo. Matar o blocker, trocar na Breach 4 é muito forte. Então, aqui deixa, se você abrir com uma mão relativamente ruim, deixa algumas matches jogáveis, coisa que o UG não permite mãos ruins. Ou você acelera ou você é dizimado. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida do deck, coloque aqui nos comentários e eu vou continuar testando. Eu vou fazer agora com o Rafa. O Rafa deu uma sumida, para quem não conhece o Rafa tá jogando bastante Gundam, a gente criou o canal junto, mas o Rafa deu uma cansada desse mundo, ele tá só jogando Gundam, a gente jogava One Piece, jogava Magic, jogava tudo. Eu ainda continuo jogando tudo, por isso que o canal ainda existe. Mas a gente vai fazer umas mesas de treino de Gundam e a gente pretende gravar os jogos, explicar por quê, explicar os decks novos. Estamos comprando as cartas dos decks novos, então por isso que a gente ainda não gravou. A gente vai proxiar algumas, para testar para ver se vale a pena a gente comprar. Da primeira edição, para quem não sabe, a gente tem tudo. A gente abriu várias boxes, damos até uma live aqui no canal. A gente abriu um God Pack no momento, pelo menos na data que a gente abriu o God Pack, ninguém tinha aberto nenhum. Então a gente foi o primeiro God Pack que a gente conhece, que abriu, ou no canal, em qualquer lugar, a gente abriu numa live. Então, galera, é isso aí. A gente vai postar cada vez mais Gundam agora. E se souberem que é o evento do Top 16 ganhou, por favor, coloquem nos comentários ou me mande uma mensagem no WhatsApp ou em qualquer lugar. Eu vou gravar mais e mais, vou colocar mais coisa aqui. Tô fazendo o canal crescer, como eu disse, estou me esforçando, apesar de ter. Vocês viram, uma das crianças está aqui, minhas duas filhas são gêmeas. A gente está mudando algumas coisas no canal para tentar colocar mais. Fazer o público infantil, se você é pai, se você tem irmão, fazer gostar de card game tanto quanto a gente sabe que gosta. Eu não sei como é a vida de vocês, se vocês jogam porque vocês são apaixonados pelos robôs gigantes ou se vocês jogam por serem apaixonados pelo card game, assim como eu. Minhas filhas veem a gente jogando e ficam fissuradas, ainda estão aprendendo a ler, elas têm 5, acabaram de fazer 6 anos. Ainda estão no processo de aprender a ler certinho para começar a jogar, ainda mais quando eu joguei em inglês, dá uma travada maior. Mas a gente só faz vídeo de Pokémon por causa disso. Eu comecei no Pokémon por causa delas. Então, se você, assim como eu, tem crianças pequenas por perto, irmão, primos, parentes, faça eles jogarem, mas faça em um ambiente saudável, tá? Eu não quis fazer um vídeo sobre o que aconteceu no mundo do Pokémon, porque eu acho um vídeo muito pesado. Pra quem não sabe, não vai ser aqui que você vai ver, tá? Mas nesses últimos, vamos falar, 15 dias, 20 dias, aconteceu uma notícia muito assim pra galera do Pokémon, assim. Então, a gente quer fazer uma coisa que seja um ambiente saudável para todo mundo, tanto para jogar quanto para assistir. Então, a gente está mudando. Então, galera, muito obrigado por assistirem até agora. Se vocês puderem compartilhar, galera, e seguir a gente aqui, muito obrigado, vou agradecer. E te vejo no próximo drop.